Convido os irmãos a se colocarem em pé. E vamos ler os versos imediatamente seguintes aos versos lidos pelo presbítero Sérgio, em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, vou ler os versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Vamos orar. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nesse dia, no dia do Senhor, mais uma vez, em obediência à Tua palavra, para iniciarmos, Senhor, o dia te cultuando, culto solene, culto de ações de graça, culto de louvor ao Teu nome, porque o Senhor é digno. O Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, porque assim o Senhor quis fazer. O Senhor criou o homem para te glorificar, para te servir, para usufruir do Senhor para todo sempre. O Senhor nos tem resgatado de forma graciosa por meio do sangue precioso do Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem temos livre acesso à Tua presença, Senhor. Que graça, que maravilha, que bênção da Tua parte. Se não fosse a Tua graça, nós estaríamos em qualquer lugar, Senhor, perdidos no mundo, na idolatria, na promiscuidade, na avareza, em todo tipo de pecado. Mas aprove a Ti nos trazer, Senhor, para o Teu rebanho. Aprove a Ti comunicar fé no nosso coração, fé genuína, fé na Tua palavra. E essa é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Te pedimos agora, humildemente, em nome de Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que não haja em nós lábios hipócritas, Senhor, que não haja em nós nenhum tipo de falsidade na Tua presença, porque o Senhor sonda mentes e corações, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor tem os Teus olhos voltados para este mundo de modo muito especial para a Tua igreja. Portanto, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração, as nossas atitudes no dia a dia, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos perdoe, Pai, as nossas faltas, a nossa hipocrisia, a nossa frieza, a nossa desobediência aos Teus mandamentos, e que o Senhor possa olhar para nós, olhe para nós como tem feito por meio de Cristo, porque é nele que nós confiamos, a razão da nossa vida, seja natural, seja espiritual, é Ele. É por isso que nós estamos aqui reunidos para louvar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso irmão mais velho, o Teu Filho unigênito, Senhor. Olha para nós, que a pregação, Senhor, da Tua palavra seja realizada por mim de modo fiel, objetivo, que eu possa ser, Senhor, agraciado por Ti, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de mim, para que pregue a Tua palavra com fidelidade, com sinceridade, com acuracidade também, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, para que esses irmãos aqui presentes possam compreender as Tuas verdades, entender os Teus desígnios revelados, Senhor, e projetados por Ti antes mesmo da fundação do mundo. E dá graça, Senhor, e dá também a eles graça para que eles possam Te servir neste culto, ouvindo a Tua palavra, dando atenção a ela, guardando no coração, como fez o salmista, para não pecarem contra Ti. Somos insuficientes, Senhor, para todo o trabalho aqui realizado. Se o Senhor não operar em vão,
trabalharemos. Então, que o Senhor tome nas tuas mãos as nossas vidas, a tua palavra, e faça, Senhor, na nossa vida o que te apraz, porque nós confiamos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Por favor, Senhor, olha para nós, te peço ainda pelos irmãos que estão enfermos e que não podem estar conosco. Que o Senhor olhe também de modo especial para eles, conforte o coração deles, que o Senhor levante aqueles que estão desanimados, que o teu Espírito lhes dê a alegria da salvação, que o teu Espírito possa conceder a eles o conforto que eles estão pedindo, Senhor, e cura, se assim o Senhor quiser fazer. Em nome de Cristo, teu Filho, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, podem sentar. Todos sabem que Fernando e eu temos um filho de 4 anos, Matheus Amélio, e é interessante notar, aqueles que são pais sabem muito bem disso, é interessante notar como a criança ela tende a rejeitar os pais quando ela é chamada para o confronto, principalmente quando ela está errada, né? E a verdade é que esse rejeitar, quando é chamado para o confronto, essa rejeição, ela não faz parte apenas da vida da criança, não. Todos nós temos esse medo, todos nós temos essa reação quando somos chamados ao confronto. Quando nós olhamos para os jovens também têm medo, de forma geral, têm um temor ou rejeitam a chamada dos seus pais quando são chamados para o confronto. Nós vemos isso também na relação de professor e aluno, por exemplo, ou de patrão e empregado. E ainda há esse temor dentro da igreja, quando nós olhamos para a relação pastor e ovelhas. São poucas as ovelhas que vão até o pastor para compartilhar das suas dificuldades, das suas aflições e até dos seus pecados, sabendo que serão confrontadas e serão instruídas até. Quando eu falo dessa rejeição, que vem da parte de quem é subordinado, todos nós estamos nessa condição, né, em uma situação ou em outra, eu não me refiro necessariamente ao pecado em si, mas eu tenho em mente o fato da instrução, do confronto mesmo. Quando há erro em qualquer tipo de relação que foi citado aqui, é claro que quando nós erramos, nós tememos ir àquele que é o nosso superior, porque nós sabemos que estamos errados. Mas não precisa necessariamente estar errado para que esse temor venha ao nosso coração. Nós, naturalmente, temos esse medo daquele que está acima de nós. E pense que isso ocorre em decorrência da queda. Ali houve um pecado, os irmãos conhecem bem a narrativa do capítulo 3 do livro de Gênesis. Ali houve pecado deliberado, ali houve pecado dos nossos primeiros pais. Adão e Eva foram criados por Deus de forma muito boa, com o seu livre-arbítrio. Eles tinham um livre-arbítrio que nós não temos, nós temos a tendência para o mal, mas Adão e Eva não tinham a tendência para o mal, eles foram criados com livre-arbítrio. O homem pecou porque ele quis pecar, né? E nós pecamos porque nós somos escravos do pecado. Adão não era escravo do pecado, mas ele quis pecar deliberadamente. Os irmãos conhecem a narrativa da queda, e a partir do verso 6 do capítulo 3 do livro de Gênesis, Moisés, sob a inspiração do Senhor, do Espírito Santo, do Espírito do Senhor e do Espírito de Cristo, narra, nos apresenta aquele momento da queda. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa é a narração da queda. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E Moisés diz que Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Vejam a consequência da queda. O homem foi criado pelo próprio Deus, vivia na presença do Senhor, o Senhor falava com ele, o Senhor andava com ele entre o jardim, mas ele escolheu pecar, e por causa do pecado ele se escondeu, ele quis
rejeitar a Deus, né? Todos nós sabemos o que é isso, como filhos de Adão, principalmente nós que fomos alcançados pelo Evangelho genuíno, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos confere seu Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós pecamos, nós rejeitamos a Deus, nós não queremos a Deus, nós queremos nos esconder de Deus, nós rejeitamos tudo aquilo que vem de Deus. Nós não queremos falar com ninguém que é crente, nós não queremos ir para a igreja, nós não queremos ler a Bíblia, não queremos orar, porque nós estamos em pecado. Então nós queremos Deus longe de nós. Até que o Espírito Santo, de forma graciosa, nos conscientiza da nossa necessidade, da nossa urgente necessidade. Então, impulsionados, né, comovidos pelo Espírito, então, nós oramos, dobramos os joelhos, choramos e pedimos perdão para o Senhor. Aqui em Êxodo 20, especificamente nos versos que li, embora não trate de um pecado específico, mas aqui nós temos também os homens sendo apresentados pelo próprio Deus, essa parte que li, no capítulo 20, depois dos 10 mandamentos, nós temos os homens também não querendo Deus muito próximo. Né? Eles dizem, não, que Deus não fale conosco, Moisés. E eu quero que os irmãos percebam aqui como Moisés apresenta esse relato. Nós acabamos ou melhor, o povo acaba aqui de receber o que nós conhecemos como os 10 mandamentos da lei de Deus. Alguns estudiosos dizem que esses versos 18 e 21 estão entre parênteses. É como se eles fossem parênteses. Porque Deus fala no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. No verso 22, Moisés diz, então disse o Senhor a Moisés, e continua a instrução. Os versículos 18 e 21 estão como um parêntese na narrativa, na instrução, para nos revelar qual foi a reação do povo, como é que o povo reagiu diante de tudo aquilo que ele tinha visto. E vale a pena lembrar que o povo nem tinha ouvido a voz de Deus. Percebam aqui que Moisés nos apresenta a reação do povo, nos versos 18 e 19. No verso 20, a fala de Moisés, a resposta que Moisés dá ao povo, que nós vamos ver que é um ânimo, na verdade, um estímulo ao povo. E no verso 21, a informação de que Moisés retorna à presença do Senhor, porque o Senhor ainda tinha muito a revelar para Moisés. Eu dizia, Israel acaba de receber os 10 mandamentos do Senhor. Pedi ao presbítero Sérgio que lesse, passamos nos últimos sermões estudando os 10 mandamentos. Deus deu o prefácio, disse, olha, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou aquele que me apresentei a Moisés, ali ainda no início do seu chamado, como o Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, que não depende de ninguém nem de nada, que faço tudo de conformidade com a minha vontade, eu transcendo tudo que existe. E o Senhor fez o prefácio, disse, eu, todo-poderoso, que não dependo de ninguém, que não preciso de ninguém, eu quis tirar vocês da terra do Egito, da casa de servidão. Vocês eram escravos, não tinham liberdade de culto, estavam nas mãos de homens ímpios, como os homens de Faraó, o próprio Faraó, mas eu resgatei vocês para que vocês sejam povo meu, propriedade minha. E sendo propriedade minha, então eu dou a minha lei para vocês, para que vocês andem bem, para que vocês caminhem bem, para que vocês sejam de fato meu povo. E Deus deu os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, ele disse, vocês não terão outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus de vocês. Vocês não precisam ter outros deuses, vocês não terão outros deuses. Segundo mandamento, vocês não podem fazer imagem de escultura nenhuma com o intuito de adorar. A arte pode até ser feita, pode-se fazer imagem de qualquer coisa, mas com o intuito de adoração, de culto, não. Porque Deus é espírito, ele não tem imagem, ele não pode ser representado. E qualquer outra divindade, ou suposta divindade, que seja representada por uma imagem, diz o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, por trás disso está o demônio. E o demônio é que é adorado, embora o ídolo não seja nada, a imagem não tenha poder nenhum. Mas há demônio por trás disso. Terceiro mandamento. O Senhor disse que devemos ter reverência para com o seu nome, porque o seu nome revela o seu caráter, revela os seus atributos. Quarto mandamento. É necessário guardar um dia dentre os 7. Nessa dispensação era o 7, na primeira dispensação é o primeiro.
é o domingo, por isso nós estamos reunidos aqui, onde devemos cessar todo o nosso trabalho diário para, nesse dia, dedicar toda a nossa vida, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso serviço para o Senhor que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele separou um dia, ele consagrou um dia para o bem do homem, para que o homem pudesse usufruir de Deus inteiramente nesse sentido, sem se preocupar com as questões diárias. 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, começa em casa e se estende até a maior parte da vida, né, onde nós sempre estamos nessa condição de subordinados a uma autoridade, começa em casa e quando chegamos na escola, vamos para a universidade, trabalhamos, vamos à igreja, sempre temos alguém superior a nós e devemos honrar todos aqueles que são colocados sobre nós como autoridade superior. 6º mandamento, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não minta. Não se pode mentir, porque nós servimos ao Deus que é verdadeiro, nós servimos ao Deus que é a verdade, devemos refletir o caráter verídico do Senhor, devemos agir sempre com verdade. E o último mandamento, como nós vemos no domingo passado, em forma de resumo, eu disse, o que o 10º mandamento nos ensina é não viva a vida dos outros. Seja grato pelo que Deus tem lhe dado, em todos os sentidos da vida, não fique olhando para o outro, querendo o carro do outro, querendo o salário do outro, querendo a roupa do outro, querendo o bem do outro, nem a mulher do outro, porque Deus, na sua providência, na sua soberania, lhe tem colocado nessa condição em que você se encontra, juntamente com a sua responsabilidade. Essa é a instrução que Israel acaba de receber da parte de Deus. E aqui, nós temos aqui, então, no verso 18 e 19, a reação do povo. Enquanto o Senhor falava com Moisés, a congregação ouvia sinais, né? E ela via sinais também. O que o verso 18 traz é a mesma informação do final do capítulo 19, antes de nós estudarmos o capítulo 20, o início do capítulo 20, acerca dos mandamentos. Por exemplo, no verso 16 do capítulo anterior, nós lemos que ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, há aqui sinais. O povo está ao pé do monte. O povo está vendo. O povo está vendo aqui os raios, os relâmpagos, as luzes. E ele está ouvindo um forte clangor de trombeta. O povo está ouvindo o barulho dos trovões. O povo está sentindo o pé do monte estremecer. E o povo, então, tem medo disso. É a informação que nós temos agora, aqui, depois de ter ouvido, de ter recebido os mandamentos, depois de Moisés ter recebido os 10 mandamentos. Pensou que Moisés provavelmente tenha mencionado ao povo, porque nos é dito que Moisés retorna ao Senhor, retorna à nuvem espessa, à nuvem escura, onde o Senhor estava presente ali. É correto inferir, penso eu, que Moisés tenha mencionado, embora o povo não tenha ouvido a voz diretamente de Deus, mas Moisés tenha mencionado a eles ali o resumo de toda a lei. Os hebreus estão trêmulos, irmãos, e eles estão observando de longe agora. Eles recuam. Nós lemos no final do capítulo 19 que o povo estava próximo do monte. Ele estava próximo do monte, talvez até com algum certo sentimento de intimidade. Não é assim que nós agimos? Então, quando alguém fala conosco, olha, eu te amo, eu gosto de ti, etc. Então aí já pensa que é íntimo, já quer estar bem próximo, já pensa que está liberado tudo agora nesse relacionamento. O povo estava muito próximo do monte, mas quando Moisés recebe os 10 mandamentos e acontece todo aquele barulho, que ele aumenta, nós lemos no final do capítulo 19, que o povo ouvia cada vez mais o ressoar da trombeta, o clangor da trombeta aumentava cada vez mais, então o povo agora recua e volta, né?
vem para trás porque tem medo daquilo que está vendo. O povo está trêmulo. Isso é normal, viu, irmãos? Quando há um temor, que eu vou mencionar aqui, pensou que o povo não tinha um temor tão reverente, não. Um misto, né? Um susto pelo que estava vendo, mas sem dúvida havia algum temor também reverente. Isso é normal, pelo menos para aqueles que descobrem a sua condição diante de Deus. Só aqueles que não entendem nada do Evangelho é que ousam ser íntimo de Deus, ser coleguinha de Deus, ser amigo no sentido ímpio de Deus, a ponto de se achar o próprio Deus. O crente sincero, embora ele aprenda, Jesus disse, eu não vos chamo mais servo, mas meus amigos, embora ele aprenda que é amigo, embora ele aprenda que é amado pelo Senhor, ele tende a ter a reverência ao Senhor e dizer, não, Senhor, eu posso ir até aqui. Várias vezes Pedro disse, retira-te, Senhor, de mim, porque eu sou pecador. Então eu não sou digno, não. Um dos homens pedindo uma cura disse, Senhor, não vai na minha casa, não. Basta dizer uma palavra e eu sei que o enfermo será curado. É assim que um crente verdadeiro age. Quando Pedro, pescando nu, soube que Cristo estava ali próximo, ele se jogou na água, sabendo que era o Senhor, era o Mestre que estava ali. Eu lembro ainda no seminário, falando dessa naturalidade que temos de rejeitar, quando vemos o tamanho, né, a grandeza, melhor, do nosso Deus, a grande responsabilidade que nós temos, a tendência natural é se afastar. Eu lembro que quando ainda no seminário, eu fui ler o livro do pastor Paulo, Introdução à Pregação Reformada, né? Eu lembro que quando eu acabei de ler o livro, não sei se o pastor Armando lembra disso, eu acabei de ler o livro, eu fui bater na casa do pastor Armando, dizer, olha, pastor, eu não quero mais ser pastor, não. Porque não dá, a responsabilidade é muito grande, o que tem que ser feito está além da minha capacidade, até que o pastor Armando me encorajou, voltei para casa, né? Como o pai disse para o filho, para com isso, rapaz, vai fazer o que tem que fazer. Mas é natural. Quando nós vemos a grandeza do nosso Deus a que servimos, a tendência nossa é voltar um pouco atrás. Não é? Nunca é avançar, mas é voltar um pouco para a reverência do Senhor, saber que o Senhor é que é suficiente, o Senhor que é autoexistente. Então, o povo aqui, voltando ao texto, o povo aqui, eu estava dizendo, estava próximo do monte, mas agora o povo volta. O povo vem para trás, ele se afasta do monte. E quem faz, na verdade, ou quem fala ao povo, aqui no capítulo 20, nós lemos apenas que o povo disse, né, os homens disseram a Moisés, e essa fala do povo, no verso 20, no verso 19, né, a fala, na verdade, foi realizada pelos cabeças das tribos de Israel, os chefes, os líderes. Eles tinham a responsabilidade, e eles tomaram, perceberam, de alguma forma, que o texto não nos informa a reação do povo, e foram até Moisés e falaram com Moisés. Eles fizeram um pedido a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O verso 19 é um resumo do que o povo disse. Nós temos aqui mesmo, na Escritura, o texto paralelo de Deuteronômio 5. Os irmãos podem abrir ali, Deuteronômio 5. Os irmãos vão perceber que ali está revelado um pouco, de uma forma um pouco mais ampla, as palavras que foram ditas a Moisés. Deuteronômio capítulo 5, do verso 24, mas eu leio do verso 22. Moisés está... O povo, em Deuteronômio, o povo de Israel está prestes a atravessar o rio para entrar na terra prometida. É o último discurso de Moisés. Moisés está relembrando o que ocorreu ao povo de Israel. E aqui no verso 22 nós lemos: estas palavras falou o Senhor, Deuteronômio 5, 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo,
Que palavras? Nos versos anteriores estão os 10 mandamentos. No meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes. Aí aqui temos as palavras ditas pelo povo. O povo diz assim: eis aqui o Senhor nosso Deus. Nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreremos? Por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Aqui está o discurso. Os israelitas veem aqui, à luz desses versos que acabei de ler em Deuteronômio 5, percebam que os israelitas veem aqui a graça de Deus, que não é visto lá em Êxodo 20, né? Eu digo da nossa parte, mas não percebemos isso lá, mas as passagens se complementam. O povo então vê a graça de Deus porque o povo reconhece. No versículo 24 de Deuteronômio 5, ele diz: vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Eles veem, depois de todo aquele barulho, toda aquela luz e tudo, e Moisés tendo falado a eles também, eles percebem a graça de Deus. Eles dizem: Deus falou com um homem e o homem não morre. O povo de Israel é um povo que tem o conhecimento da criação, que tem o conhecimento que nós temos relatado aqui em Gênesis. Esse povo sabe que Deus criou o homem bom e que o homem escolheu pecar. E que pela escolha livre do homem de pecado, ele deveria morrer. Ele deveria ser condenado e nunca mais ter relação com Deus. O povo sabe disso. É por isso que o povo diz: Deus é gracioso. Eu estou parafraseando aqui. Porque ele fala com o homem não morre. Ele percebe, o povo, os cabeças das tribos anciãs, percebem que Deus é gracioso. Eles percebem a justiça também de Deus. Porque ele diz assim no verso 26, porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permanecido vivo? Deus é justo, Deus ele pode matar o homem se ele quiser, porque o homem não é digno da presença dele. O povo de Israel percebe graça, percebe justiça também. É o que o povo, a igreja, sempre percebe. Ele entende a graça, ele sabe que ele tem livre acesso a Deus, ele sabe que ele é próximo do Senhor, ele sabe que ele é amado pelo Senhor, mas só a graça, sendo enfatizada, ela pode levar à libertinagem, ela pode levar à má compreensão da teologia da graça. E pode achar, ora, então eu sou íntimo de Deus, eu posso viver como eu quero. Mas ele precisa entender que há uma justiça também, que o homem que peca, se deve morrer. Que o homem que é desobediente a Deus, ele deve sofrer a consequência eterna do inferno, da condenação. Então sempre há esses dois lados da moeda. Deus é gracioso, mas Deus é justo. Israel percebe isso e apavorado, porque o povo está apavorado. A gente lê assim, acha bonitinha a narrativa e tudo, mas o povo está apavorado. Nós nem sabemos expressar o que foi que o povo viu ali. E apavorado, o povo então pede um mediador a Moisés. Pede um intermediário, porque o povo não quer ouvir a voz de Deus de forma direta. O que é muito diferente dos falsos profetas de todas as épocas, inclusive dos nossos dias. Em determinados círculos, em determinadas tribos ditas evangélicas, o que mais se quer ser é um profeta. Como se tivesse autoridade de ir e ouvir Deus falando diretamente ao ouvido. E nós, que buscamos de forma séria e reverente ouvir a Deus por meio da palavra, às vezes somos objeto de chacota. Vocês não ouvem a voz de Deus? Não. Falta intimidade para vocês. Pois nós não queremos ouvir a voz de Deus como Israel não quis ouvir a voz de Deus. Porque o homem pode morrer se ele ouvir diretamente a voz de Deus. Os homens que escreveram a Bíblia Sagrada e que receberam revelação direta da parte de Deus, nunca foram a maioria na terra nem na igreja. Eram homens escolhidos pelo Senhor com o seu ofício profético, seja no Antigo Testamento, comumente chamado de profetas, ou no Novo Testamento, onde havia os profetas
e também os apóstolos que tinham um ofício muito semelhante, que era o ofício de ensinar a revelação de Deus. Esses homens ouviram a voz de Deus diretamente da parte de Deus, como Moisés aqui ouve a voz de Deus. Moisés foi escolhido, foi chamado, sobe ao monte Moisés, e Deus fala diretamente com Moisés. O povo teme a Deus e diz, nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Moisés, no verso 20, tenta acalmar o povo, parece. Ele tenta dizer, não, fiquem calmos. Ele diz, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés tenta acalmar os judeus, explicando três verdades aqui. A primeira, Moisés diz, o povo não deve ter medo. Não é medo que Deus busca de vocês. Por isso eu digo que esse temor aqui de Israel talvez não seja, penso, um temor tão reverente, mas é um temor, como poderia dizer, natural, em decorrência ou como consequência de tudo que ele tinha visto. Né? Todos nós temos medo. Alguns são mais medrosos, outros menos, mas todos nós temos medo. Né? Em algum momento, acho que a maioria de nós já soube o que é tremer de medo em alguma ocasião. Né? Então, eu penso que esse foi o medo que Israel sentiu aqui. Viu todo aquele barulho, ficou espantado, aterrorizado e teve medo. E Moisés diz, calma, não tenham medo. Bom, menos mal, não é? Porque eu penso que o medo, ainda que não seja reverente, não seja um temor reverente, ele faz parte até da própria forma como Deus conduz o homem. Oxalá os homens da nossa época tivessem pelo menos medo de Deus. Os homens são cada vez mais ímpios, eles são cada vez mais irreverentes, eles não temem a Deus, eles não sentem nem esse medo natural. Quando se fala do juízo de Deus, é objeto de riso de alguns. Infelizmente, às vezes, quando se emprega um medo de Deus dentro da igreja, até os próprios crentes, às vezes, que nada, Deus é amor, Deus é graça. E falta o temor da nossa parte, falta o medo. Peraí, eu tenho medo de ir para o inferno, assim, eu não quero ir para o inferno, não. Isso faz parte. Oxalá que os homens tivessem pelo menos esse medo. Esse medo começa, mas depois Deus nos dá o medo reverente, o temor reverente. Nós não sofremos pensando no inferno, porque nós temos a paz que Cristo dá, a paz que excede todo entendimento. Então nós descansamos no Senhor, sabemos que nós vamos ao inferno, não por nosso mérito, pelo mérito de Cristo que nos salvou. Esse é um temor reverente. Mas essa graça não nos leva ao pecado. Pois bem, o povo teme em decorrência da sua emoção. Ele se sente emocionado e teme. E Moisés diz, vocês não têm que ter medo. E depois ele diz, Deus quer provar o povo. É isso que Deus quer fazer. Calma que Deus não vai destruir vocês. Deus está manifestando a sua glória. Deus está manifestando o seu poder, a sua santidade. Deus está dando normas para vocês, porque Ele quer provar vocês. Claro que podia ser, algumas versões trazem, Tiago, quando escreve a sua epístola, fala sobre tentar, provar, tentar, não no sentido que Deus esteja conduzindo o povo para o erro, porque não é esse o objetivo, não. O objetivo aqui é aprovar o povo. Provar para aprovar. É como um professor testa o aluno. Um bom professor testa o aluno. Um bom professor não quer reprovar um aluno, não é? O bom professor se esmera, expõe todo o seu ensino, ele sua a camisa, gasta tempo estudando com o intuito de que os seus alunos aprendam. E aí ele marca o dia da prova. Dia tal. Todo mundo diz, já era. Não. O objetivo não é reprovar, o objetivo é aprovar vocês. É só dar a lição para vocês, para que vocês passem pelo teste e possam avançar no conhecimento de vocês. Um bom pai também faz isso com o filho. Um bom pai não é super protetor. Um bom pai não quer resguardar o filho do mundo ou coisa parecida, mas ele quer mostrar o conhecimento para o filho, ele quer ensinar o filho para que o filho seja aprovado, para que o filho seja preparado e seja aprovado.
É isso que Deus está fazendo com a igreja. O objetivo do Senhor é aprovar o seu povo. Deus está dando as normas. Ele está dizendo, olha, não tem outro Deus, não crie imagens, não façam isso, não façam aquilo, mas não é regrinha, não. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Não é assim que Deus age com a igreja. Ele está instruindo a igreja para o bem da igreja. Deus é amor. Um dos atributos do Senhor é o seu amor incondicional. Ele tem se revelado nesse momento aqui, me refiro ao momento que nós estamos estudando, de Deus tirou o povo de Israel do Egito, está no deserto, está ensinando. Deus tem se revelado a Israel aqui como quem? Como um pai que ama o seu filho primogênito. Deus é um pai amoroso. Ele está dando instruções, ele não está impondo regrinhas na vida do seu filho. Ele está dando instruções, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, porque olha, a consequência é essa. Deus ainda dirá depois, tem bênção e maldição, escolhe a bênção. Escolhe a bênção para que viva você e toda a sua posteridade. Porque é a maldição. Quem não anda nesse caminho vai sofrer a consequência. É isso que Deus está fazendo ao seu filho. Deus não está colocando regrinhas aqui. Deus ama o seu filho, Deus ama a sua igreja, Deus quer aprovar a sua igreja, preparar a sua igreja, aprovar a sua igreja, para que a igreja cresça nessa comunhão, nessa intimidade com Ele, podemos dizer assim. Então, o povo não tem que ter medo, Deus quer provar o povo, e o terceiro ponto que Moisés menciona aqui é que Deus quer que a sua igreja não peque. Eu mencionei isso no segundo ponto. Ele quer provar e ele quer ensinar a igreja que a igreja não deve pecar. Aqui nós temos também no verso 20 o resumo do que foi dito, porque nós vamos voltar para Deuteronômio 5 e ali, como ocorreu com as palavras do povo, ali nós temos as palavras de Moisés mais ampla. Deuteronômio 5, agora no verso 28. Agora nós lemos do verso 22 até o 27, sendo que os versos 24 ao 27 trazem as palavras do povo. No verso 28, Deuteronômio 5, ouvindo, pois, o Senhor vossas palavras, quando me faláveis a mim, Moisés está falando, o Senhor me disse, olha o que o Senhor disse a Moisés, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera, diz o Senhor, que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vejam só, o Senhor então aqui diz, quem dera, ele sonda mentes e corações, Deus conhece, Deus olha para a sua igreja, irmãos. Ele olha para a sua igreja e diz assim, essa igreja é minha. Quando Deus diz assim, ele está falando de uma forma generalizada, ele não está falando de indivíduos. Porque há em Israel os que não são verdadeiramente israelitas. Né? Então ele diz, a igreja é minha. Quando ele fala sobre Israel, ele fala sobre a igreja como um todo. Mas ele sabe que nesse todo, quando nós louvamos, cultuamos e fazemos os votos, dizemos, nós vamos cumprir os mandamentos, Deus conhece aqueles indivíduos lá dentro, conhece o coração deles, a cerviz que é dura, e Deus diz assim, quem dera que de fato eles quisessem obedecer os meus mandamentos. Há um aspecto, então, da veracidade, né, da justiça do nosso Deus. E à luz de Deuteronômio 5, esses versos que acabei de ler, nós lemos que o plano de Deus, não é, vendo os indivíduos, o plano de Deus é que todo Israel seja santo. Ele não pode ser enganado por ninguém. É por isso que ele diz, quem dera que de fato vocês me servissem de todo o coração e quisessem guardar todos os meus mandamentos. Essa é a minha vontade, diz ele. Esse é o meu plano. Eu escolhi um povo para que o povo seja meu. Porque o Senhor diz aqui em Deuteronômio 5, 29, ele diz, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vejam porque a teologia do pacto, que a teologia da aliança,
ela é uma teologia que Deus faz com os seus e com os familiares daquele. Nós não temos nenhuma dificuldade na hora do batismo infantil, do selo, não temos nenhuma dificuldade em entender que os filhos têm que estar na igreja, no culto conosco. Enfim, é por isso. Porque o objetivo de Deus, veja o que Deus diz a Israel, o meu plano, Moisés não tinha dito, não tenham medo, Deus quer provar vocês. Moisés tinha dito. Né? E Deus quer que vocês não pequem. E aí Deuteronômio lança a luz dizendo, Deus quer, irmãos, que você seja santo, mas Ele quer que seus filhos sejam santos também junto com você. Esse é o plano de Deus. É por isso que Deus tem dado os 10 mandamentos. Os 4 primeiros, de forma didática, dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então eu devo não ter outro Deus, eu não tenho que criar imagem, eu tenho que... Deixa eu olhar para os mandamentos. Eu tenho que não tomar o nome do Senhor em vão e tenho que guardar o dia do Senhor. Eu e quem? Meus filhos. Porque Deus tem um pacto comigo e tem um pacto com meu filho também. A princípio de conversa. Não é? Essa é a base. É assim que Deus tem estabelecido. Quando nós olhamos para os 6 mandamentos seguintes, esses regem o relacionamento de um com o outro. A começar na família, indo para a igreja e depois para a sociedade. É assim que Deus faz. Toda aquela norma de relacionamento, o Senhor resumiu. Não resumiu a tábua? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Ele resume. Os 6 mandamentos seguintes dizem respeito a esse amor ao próximo, que deve começar em casa. Deus quer que o povo seja santo. Deus quer que você seja santo e que o seu filho também seja santo. Essa é a instrução que Moisés dá. E o verso 21 nos diz que Moisés volta à presença do Senhor. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O fato de eles estarem de longe de pé, eu já mencionei, eu penso que é natural. Não, pastor, se for assim, eu não quero fazer parte da igreja, não. Não quero fazer parte dessa igreja, não, porque, como dizem nossos irmãos pentecostais, o caminho é estreito, varão. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Mas é a graça de Deus que nos mantém nesse caminho. Quando nós olhamos para nós mesmos, aí nós queremos desistir, não é? Pelo menos eu, quando eu olho para mim, eu quero desistir, eu quero abandonar tudo. Dizer, não quero não, porque não dá. Mas aí temos que olhar para Cristo, para a graça, não é que age. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Então, e aí nós retornamos ao caminho do Senhor, ao desejo sincero de servir a Deus. Então o povo estava de longe e Moisés, então, retorna à nuvem escura onde Deus estava se revelando. Moisés, irmãos, é líder de Israel, não é? Ele que tem conduzido Israel, ele que tem sido chamado por Deus para falar da revelação que ele tinha recebido. E Moisés, ele é líder, ele é um profeta, não é? Qual é o profeta? A definição básica de profeta, irmãos, não é adivinhador, não. Alguns círculos evangélicos têm anos e anos transmitido essa ideia de que o profeta é aquele que adivinha. Esse não é um profeta, esse é um adivinhador. O profeta é aquele que recebe a revelação de Deus e passa para o povo. Esse é o verdadeiro profeta. Às vezes, dentro da profecia, Deus revelava o futuro do profeta. Mas a questão não é adivinhar o futuro. A questão não é adivinhar qual é a cor da casa que você vai ter, ou qual é a marca do carro que você vai ter, não é? Não é essa a função do profeta, nunca foi. Desde o Antigo Testamento, o profeta recebe a revelação e passa ao povo. Moisés é um profeta, nesse sentido. Sentido pleno da palavra. Ele recebe de Deus o ensino e passa ao povo. E aqui, especificamente nessa passagem, nós vemos que o povo ouve a Moisés, não é? Como esse profeta, como esse representante de Deus, nesse sentido, não é? Todos os profetas do Antigo Testamento vão falar, assim diz o Senhor. Eles são representantes nesse sentido do próprio Deus, não como homens inerrantes, mas o Deus a quem eles servem é inerrante. Daí a
a necessidade que eles têm de falar como o Senhor fala e não acrescentar nada. Então, ele nessa condição, ele é um profeta e o povo vê esse profeta, representante de Deus, e vê Moisés também como um mediador, como um intermediário. Ele diz assim, Moisés, nós reconhecemos o teu oficialato e que tu então fales conosco. Deixa que Deus fala contigo. Deus fala contigo e tu passas para nós a revelação. Bom, profeta, agora ele é intermediário, ele é mediador. Isso nos lembra alguém, não é, irmão? À luz da Escritura. Isso nos conduz a Cristo. Isso nos conduz ao mediador. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é, então, Moisés é, então, um tipo de Cristo. Ele é uma figura que aponta para Cristo. No Antigo Testamento, Deus quis fazer assim, administrar assim, nessa dispensação. Deus vem, ele é soberano sobre tudo, então ele vem construindo a história, sobretudo a história da redenção, o que é revelado para nós na página da Escritura. Deus vem conduzindo a história da revelação, ele levanta homens na história, ele conduz eventos na história, ele põe elementos na história, isso nós vamos ver no decorrer do estudo, até onde Deus permitir de nós chegarmos, no Antigo Testamento. Mas os irmãos vão lendo e vão vendo que Deus vai estabelecendo. Ele põe pessoas, põe eventos, põe coisas, elementos, tudinho, com o intuito de que esses elementos, não todos, mas alguns elementos, algumas pessoas, sempre vão conduzindo para aquele momento em que Cristo encarna, e então se olha para trás e diz, tudo apontava para o Cristo, para o Deus encarnado, para esse Senhor que é o Deus de Israel. Cristo é o nosso profeta, ele recebeu de Deus, como o próprio Deus, ele revela a vontade de Deus, e ele é o nosso mediador. Pastor, mas fica difícil, acho que talvez o senhor possa estar forçando alguma coisa aí. Não estou não. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 18, lá mais à frente, quando ainda o Senhor estiver dando instruções e tudo. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, no versículo 15. Veja que interessante. Aqui no capítulo 18, versos anteriores ao verso 15 que eu vou ler, o Senhor está repreendendo e ensinando ao povo exatamente que o povo deve ir contra os adivinhos e os feiticeiros, contra os falsos profetas, Aí no verso 15, olha ali do verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então nada de macumbeiro, agoreiro, espírita, adivinhador, nada disso deve estar no meio da igreja. É isso que Deus está falando aqui. Aí no verso 15 ele diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, isto é, da igreja, de Israel, de teus irmãos, semelhante a mim. É Moisés quem está falando. A ele ouvirás. Verso 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, o Senhor dizendo a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar, em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vejam, Deus está... Nós avançamos, Saímos lá o povo já caminhou, já está prestes a atravessar o rio. Então, agora o Senhor diz, olha, vocês vão entrar na terra, eu prometi a vocês não podem ter adivinho, falso profeta, nada disso, porque eu vou levantar um profeta entre vocês. Um profeta semelhante a Moisés. Um profeta homem como Moisés, Ele vai falar tudo o que eu ordenar, tudo que sair da minha boca, ele vai falar, e aquele que não ouvir esse profeta, eu pedirei conta
vão prestar conta comigo. Vamos avançar um pouquinho mais. Deuteronômio ainda, 34. Até aqui, o povo está ouvindo, não é? Vem um profeta. No finalzinho do livro, capítulo 34 de Deuteronômio, verso 10, nós temos a informação de que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés era aquele homem que ia até Deus, passava a instrução, e Deus disse: eu vou levantar um profeta assim. Esses versos, tanto Êxodo 20, estou lendo com os irmãos no verso 21, como Deuteronômio, aqui, esses versos apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou chegar em versos mais claros. Mateus capítulo 17, no verso 5. No capítulo 17 nós encontramos a transfiguração, aquele momento em que Cristo se revela de forma especial a alguns dos seus apóstolos, né? Tiago, Pedro, Tiago e João. No verso 5, Mateus relata que falava ele ainda, tu é Cristo. Quer dizer, Pedro falava ainda no verso 4, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, na transfiguração. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pouco semelhante, né, considerando as proporções claras, mas ao batismo, porque quando Cristo inicia o seu ministério terreno, Deus Pai do céu também aprova o seu ministério e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, relatada aqui em Mateus, Marcos também trata disso, Lucas. Então, Mateus nos diz que o Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele tem que ser ouvido. Nós lemos lá em Deuteronômio que aquele que não ouvisse o profeta semelhante a Moisés, então Deus pediria conta. No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 48, o Senhor Jesus fala de si mesmo. Ele diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então nós temos aqui um homem, né, semelhante a Moisés por ser homem. Mas Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 3, nos mostra a superioridade de Cristo com relação a Moisés. Porque ele é superior a Moisés. Quando Deus revelou no Antigo Testamento que ele levantaria um profeta semelhante a Moisés, homem como Moisés. Mas Hebreus 3 diz, é superior, porque nós sabemos que é a segunda pessoa da Trindade Santa. É o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro que encarna na segunda pessoa e revela tudo aquilo que estava em oculto a Deus Pai. Os versos que mostram, eu deixei para o final exatamente por isso, para nós entendermos essa progressão na revelação, se encontram em Atos, no capítulo 3. Irmão, lembra do capítulo 2, ocorre o Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre homens de vários lugares, como cumprimento da profecia de Joel, onde agora a igreja passa de um contexto nacional para um contexto internacional, universal e tudo. Os homens recebem o Espírito Santo. Pedro prega, há convertidos com a pregação de Pedro. No capítulo 3, um coxo é curado e Pedro vai então pregar para aqueles israelitas que tinham matado a Cristo. E é Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que inspirou Moisés e que usou todos os profetas do Antigo Testamento, é quem diz no verso 19. Vamos ler do verso 15. Dessarte, Pedro está falando dos israelitas. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando de Cristo.
do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Aquele coxo que tinha sido ex-coxo, né? Que agora está curado. Sim, diz o apóstolo Pedro, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, israelitas. E agora, irmãos, ele chama irmãos porque são judeus, né? Eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Aí Pedro nos ensina que Deuteronômio está falando em Êxodo de Cristo, que o seu Cristo havia de padecer. Aí ele, com toda a coragem, né, na autoridade do Senhor, diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigeração e que envie-lhe o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por toda a boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. E todos os profetas, Pedro continua, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Vejam como o Espírito Santo, usando Pedro, diz, o profeta prometido em Deuteronômio é o Cristo que vocês mataram. Então, quando nós olhamos para Êxodo 20 e 21, na verdade toda essa perícope, todo o livro de Êxodo, na verdade, mas aqui no nosso verso, e vemos que Moisés recebe a revelação, desce, fala para o povo e depois ele volta, é um tipo de Cristo. Não é? É um tipo de Cristo. Nós temos que ver Cristo aqui no verso 21, porque o Senhor está revelando o próprio Cristo. Porque o povo de Israel disse, fala, Moisés, tu és o nosso mediador. E aí Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Moisés, diz, há um único, um só mediador. É um só mediador. Então Moisés não é o mediador. Ele é um mediador. Ele é um tipo de Cristo. Todos os profetas no Antigo Testamento apontam para Cristo. Quando os irmãos estiverem lendo os livros proféticos, né, os livros proféticos são só lambada. Porque Deus, no contexto, Deus está repreendendo Israel, repreende as nações. Quando os irmãos estiverem lendo os profetas que falam, assim diz o Senhor, em nome do Senhor, com o Espírito do Senhor, os irmãos podem ver Cristo falando nos profetas. É Cristo, é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo que está atuando nos profetas. Como Pedro disse, pregando aos israelitas, desde Samuel, e ali começa oficialmente, por assim dizer, o ofício profético. Começa em Moisés, verdade, mas para o povo de Israel lá em Samuel, ele estava pregando aos israelitas. Então vem Samuel e vem todos os profetas, apontando para quem? Anunciando quem? Senão o Cristo, a quem Paulo chama de único mediador entre Deus e os homens. Todos os profetas são tipo de Cristo, figuras de Cristo, que nos conduzem a Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Qual é a conclusão, então, irmãos, para nós irmos para nossas lições? A conclusão é que também Deus nos tem falado, irmãos, hoje. Nós lemos aqui a história de Israel. O povo tremeu, o povo teve medo, o povo... E aí eu quis conduzir os irmãos em toda a revelação para ver que é Cristo que está presente aqui e trazer para nós, né, a conclusão de que então Deus permanece falando conosco em nossos dias. Como? Por meio dos seus ministros. Eles não são tipo de Cristo, nem antítipo de Cristo, não, mas eles são também os fiéis ministros do Evangelho, também são boca de Deus nesse sentido. Não que eles tenham recebido ou que eles recebam nova revelação. Paulo disse, ainda que venha um anjo do céu e
e apresente outro evangelho diferente desse aqui, seja maldito, seja anátema, não seja encontrado dentre os verdadeiros. Tá? Mas os ministros, todos aqueles que se põem na presença do Senhor eu disse aos irmãos, o que é um profeta? Recebe a revelação de Deus e passa. O ministro é esse. Ele não recebe nada, absolutamente nada. Eu digo nada, absolutamente nada novo. Né? O que ele recebe, os ministros e os pregadores do Evangelho hoje não são inspirados pelo Espírito Santo. Eles são iluminados pelo Espírito Santo, como qualquer irmão é iluminado quando lê a Escritura, se debruça sobre as Escrituras, gasta tempo nas Escrituras, labutando nas Escrituras, então o Espírito Santo ilumina a mente e nós, qualquer um de nós, entendemos as verdades do Evangelho. Os ministros são chamados de forma especial para essa função. Eles se dedicam, são iluminados e passam a revelação de Deus que está grafada e está na mão, no celular, no tablet, na internet, para qualquer um ver. Diferente da época lá, não é? Ele estava iniciando, chamava Moisés, olha, Moisés, é isso aqui, fala. Escolheu outro profeta, é isso aqui, fala. E assim foi, profeta após profeta, até que veio Cristo. Segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, que está conduzindo Israel aqui. Então ele vem e ensina. Depois ele dá outro curso intensivo para os apóstolos. Né? Depois da ressurreição ele passa um tempo ali com os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, tendo aprendido com Jesus, tendo o conhecimento do Antigo Testamento, fecham a revelação, selam o livro sagrado. E aqueles presbíteros que foram instituídos por Paulo, pelos apóstolos, como líderes das igrejas locais, eles não podem avançar esse cânon, essa barreira, porque eles têm que ficar até aqui, até onde João, o último apóstolo, recebeu a revelação. E esses ministros, quando fiéis diante de Deus, eles veem a revelação e passam para o povo, ensinam o povo. Por isso eu disse, Deus continua falando conosco, por meio de Cristo, por meio do seu Espírito. Porque Cristo veio, quando ele foi, ou antes de ir, ele disse, eu vou mandar o Consolador para vocês, vou mandar o Espírito Santo para vocês. E ele vai lembrar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Ele não disse, olha, o Espírito Santo vai inventar um monte de coisa nova, ele vai revelar um monte de coisa. Ele disse, ele fará vocês lembrarem de tudo o que eu ensinei. É o que o Espírito Santo faz na vida de todo crente. Os ministros, como dito, labutam para isso. E o que nós temos feito, irmãos? Os ministros não são inerrantes não, viu? O Senhor é inerrante. A sua palavra, a Bíblia, é inerrante. O ministro é errante. O ministro pode errar. Por quê? Porque eu disse, eles não são inspirados, eles são iluminados. Os apóstolos não erraram, os profetas não erraram, porque eles estavam inspirados. Mas o ministro pode errar e ele erra, porque ele não é inerrante. Inerrante é a palavra de Deus. É a mensagem fiel do Senhor. E o que nós temos feito, irmãos? Qual é a nossa reação diante disso? O nosso mediador já veio. Ele tem nos dado o seu Espírito. Ele está conosco, ele tem falado conosco. Claro que a nossa reação não é a mesma de Israel ali em Êxodo 20. Claro que não. Porque nós conhecemos muito mais a graça do que eles. Né? Mas a pergunta é, você foge de Deus? Ou você deseja a Deus? Com todo temor, com todo tremor, reverente. O que você faz? Você diz, não, eu não quero. Ou você diz, eu quero. Fala que o teu servo ouve, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. 3 pedidos de oração a Deus, né? Eu faço como lições aqui desses versos, irmãos. Primeiro pedido é que o Senhor permaneça falando conosco. Que Deus permaneça falando conosco. Não obstante a nossa fraqueza, não obstante o nosso medo, não obstante nossas debilidades, a minha oração é que Deus permaneça falando conosco. E quando Deus fala, Ele faz coisas tremendas. Ali, na antiga dispensação, quando Deus falava, era barulho, era fogo. Nós lembro que o monte fumegava. Mas é figura também do que iria ocorrer futuramente. Quando Deus fala hoje, ninguém vai pedir para que Deus derrame fogo aqui, nem eu quero. E nem é plano de Deus. Mas quando Deus fala, de forma fiel por meio da sua palavra, grandes coisas acontecem.
Querem ver? O ímpio, o incrédulo, o pecador deliberado, ele é transformado pelo poder do Evangelho. O morto espiritual, ele recebe vida eterna. Quando a palavra de Deus é pregada, os homens se encontram indesculpáveis diante de Deus. Coisa tremenda. Quando o homem ouve a palavra de Deus e ele rejeita a palavra de Deus, então ele é indesculpável. Coisa tremenda está sendo feita. Ele está sendo lançado ao inferno se ele não for convertido. E quando a palavra de Deus é pregada, como eu já disse, homens são convertidos. Quando a palavra de Deus é pregada, nós somos consolados, irmão. É por isso que nós pecamos quando nós não queremos vir à igreja. Ah, pastor, mas Deus pode me consolar em casa. Eu posso orar em casa. Eu posso fazer o culto em casa. Eu costumo dizer que se você orar em casa, se você ler a Bíblia em casa, e se você fizer o culto em casa, o Espírito Santo de Deus vai dizer por meio dessa palavra, vá para a igreja. Que o meu povo está reunido lá na igreja, orando, cantando, e eu estou presente de forma especial na igreja, no meu povo. Quando Deus fala, Deus faz coisas tremendas, irmão, no nosso meio. Porque a palavra de Deus é poderosa. Essa é a primeira oração que eu faço, que o Senhor permaneça falando com o seu povo. A segunda é que haja temor em nosso coração. E temor real. Temor verdadeiro, porque a religiosidade ela não gera temor no coração. Ela gera orgulho no coração do homem. A religiosidade tufa o peito do homem e diz, eu não preciso disso. Eu não preciso daquilo. Afinal de contas, eu sou crente há muito tempo. Eu sou reformado há muito tempo. Eu cresci na igreja. Eu conheço todos os livros teológicos. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Isso é religiosidade. A religiosidade dá orgulho ao coração humano. Mas o temor não. O temor gera a humildade, a compreensão da necessidade da presença de Deus, do conhecimento correto da palavra. E o conhecimento correto da palavra é aquele conhecimento que é aplicado na nossa vida. É quando nós fugimos do pecado, lutamos contra o pecado, pecamos e não queremos pecar. Choramos, recorremos a Cristo, pedimos o perdão, queremos estar com os santos, porque os santos muito nos ensinam. Queremos estar no culto, porque Deus se faz presente de uma forma especial naquele culto onde a palavra é pregada. Então, que haja temor em nosso coração. O verdadeiro temor nos leva a não querer pecar. E o terceiro e último pedido é que a nossa compreensão acerca de Deus seja com base na sua revelação. Quando Israel viu ali, eles viram a faísca do poder de Deus. Quando eles presenciaram trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, tremedeira lá, tremou, e eles tremeram também, eles viram uma faísca do poder de Deus. Eles viram Deus se revelando. Então, a minha oração é, irmãos, que a nossa compreensão acerca de Deus seja com base na revelação que Deus faz. Porque senão nós vamos pecar contra o segundo mandamento. Nós vamos criar uma imagem de Deus na nossa mente, nosso coração, e dizer assim, não, esse é o Deus que eu quero adorar. É o Deus que não exige que eu guarde o dia do Senhor. É o Deus que não exige que eu esteja constantemente na comunhão dos santos. É o Deus que não exige que eu leia a sua Escritura. Afinal de contas, ele é graça, 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 graça. Pecamos então? Pequemos então, diz Paulo, para que superabunde a graça? De forma nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Então que Deus, irmãos, nos dê essa compreensão, que possamos entender Deus à luz da sua própria revelação. Ele se mostra quem ele é por meio da sua palavra. Ele nos tem ensinado acerca de si mesmo por meio da sua palavra. Vamos ficar de pé? O irmão André vai escolher um hino, um cântico. Nós vamos louvar ao Senhor, orar, pedir a bênção apostólica e depois começar a nossa escola dominical. Livro de Cântico 151.